Folha 1 de volta. E eu nem preciso falar que temos de fato um sol para cada um. Um calor imenso, pelo menos esse mês de janeiro, né? Tô mostrando que veio, sempre tem essa coisa de janeiro, aquele verão intenso. Para quem tá na praia ou quem tá curtindo férias, está em casa, tem a oportunidade da piscina. Você que não tem condição de ter piscina por causa do espaço reduzido, toma vários banhos por dia, o seu chuveiro vai quebrando um galho, o ar-condicionado, para quem tem condição de pagar, a conta de luz está cada vez mais alta, o circulador de ar, o ventilador. Mas para quem está trabalhando nesse sol, quem não tem outro caminho, principalmente com roupas quentes, como é o meu caso, é bem difícil. Então, para avaliar como vai ficar o tempo nesse finzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, nós recebemos aqui o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar, que é também nosso debatedor fixo. Obrigado pela visita, a primeira do ano. Não, obrigado, Antônio, também por esse privilégio de ser o primeiro do ano aqui no seu programa. Também quero cumprimentar todos os espectadores aí do Folha 1 e estamos aí às ordens para as perguntas, porque você quiser que nós possamos esclarecer. Sensação térmica de mais de 40 graus. Como é que é isso? O cálculo da sensação térmica, ele leva em conta um fato que as pessoas às vezes não entendem. Nós medimos temperatura em lugares com sombra. Por que que deve ser assim, né? Porque se você mede a temperatura fora de um lugar que esteja com sombra, esse lugar ele pode estar sendo afetado pelo concreto em volta, pode estar sendo afetado pelo vento, pode estar sendo afetado por poluição, por som, por sombra ou pela falta dela. Enfim, são vários fatores que podem influenciar. Então a temperatura ela é sempre medida dentro de um abrigo no qual você não tem sol incidindo direto, no qual aquele abrigo está sempre em sombra, né, e impedindo que o vento bata no sensor, enfim, para você ter a temperatura. E isso tem que ser assim porque, para que nós tenhamos a ideia de qual é a temperatura do ar, o ar sendo medido mais ou menos do mesmo jeito no mundo inteiro, para que a gente possa fazer cartas de previsão com base na temperatura efetiva do ar e não na sensação térmica. E é aí que entra o conceito da sensação térmica. Exatamente, que as pessoas têm o conceito de que é justamente naquele sol extremo. Exatamente. Aí vamos lá, o que é a sensação térmica? Aí a sensação térmica é como se você estivesse medindo essa temperatura agora com todas essas influências, tá? Então vamos lá, com a influência do sol, a influência do vento, a influência da umidade, a influência da área construída de entorno, enfim, tudo isso aí sim entra no cálculo da sensação térmica. Certo? E aí, obviamente, ela vai variar de lugar para lugar. Você pode ter dois lugares que tem, por exemplo, uma temperatura de 36 graus medidas à sombra. Só que um pode estar com sensação térmica de 37, o outro pode estar com sensação térmica de 42. Vai depender do vento, vai depender da umidade, vai depender de todos esses fatores que eu já citei anteriormente. Bom, é comum aqui na nossa região, aqui em Campos muito especificamente, que quando você tem uma temperatura de 35, 36 graus, você pode ter sensação térmica em torno de 40. 39, 40, 41. É o famoso sol para cada um. E é aí que o pessoal reclama, né? Muito. Porque o calor realmente está intenso. Na outra vez que eu estive aqui, eu falei que esse verão era um verão que o El Niño estaria ativo. Então, isso significa o que eu falei na época. Temperaturas médias acima da média normal, temperaturas mais altas, e índices de chuva em queda, né? Então nós já estamos, por exemplo, na data de hoje, com mais de 3 semanas, né? 3 semanas, quase 3 semanas sem chuva nenhuma. E isso pode, inclusive, se estender por um tempo ainda mais longo, né? Confirmando aquilo que estava previsto. El Niño, você tem pelo menos um período de seca no verão que pode durar 4, 5, 6, 7 semanas, às vezes até 8. Realmente muito interessante, porque quando chove demais as pessoas reclamam: eu não posso aproveitar o verão porque está chovendo demais, como choveu muito naquele período do Natal, no comecinho do ano. Aí existe esse outro conceito que os mais antigos também conservavam, de que se chove, refresca. Muitas vezes chove e não refresca. Por quê? Porque, na verdade, a chuva ele é a saturação do ar. Quando o ar fica saturado de umidade, lembrando que o ar só pode ter no máximo 4% de umidade, né? Por isso que o nome é umidade relativa, porque a umidade absoluta que tem no ar é no máximo 4% do ar. Né? Quando você tem 100% de umidade relativa, significa que você tem 4% de umidade no ar. E é aí que
geralmente você vai ter a precipitação. Só que a precipitação vem, mas o ar continua aquecido, não resolveu nada. Às vezes até aquela umidade, ela vem, bate no solo e levanta uma espécie de vapor. Você tem uma sensação de umidade ainda mais alta, que ainda aumenta o desconforto. Então, na verdade, o que minimiza no nosso clima, pelo menos, a sensação térmica é o vento. E aí não é à toa que muita gente foge para as praias, né? Por quê? Porque lá na praia tem vento. E aquele vento contínuo ajuda a amenizar bastante a sensação térmica, né? Bem mais do que chuva, com certeza. É verdade, tem gente que sente até frio à noite, né? A grosso modo de dizer no comentário, né? Fecha as janelas na casa da praia, dorme com lençol, que é impossível na cidade. Porque o que acontece? O nosso corpo também vai se adaptando àquela temperatura, né? Então, quando chega a noite e esfria um pouco, não é que ficou, vamos dizer assim, frio. Ficou frio porque você estava acostumado, que você passou o dia inteiro com uma temperatura do ar de 34 graus e aquilo dali, o seu corpo foi se normalizando naquilo ali. De repente, chega a noite, a temperatura cai, você abre a janela, tem aquele vento, dá até a sensação de que esfriou muito. Na verdade, foi o seu corpo, né, que se adaptou àquela média de temperatura mais alta, e a partir do momento que recebe aquela fresca, como diz o pessoal, aí dá a impressão de que esfriou, né, de que esfriou demais, que a pessoa está até com frio. Mas sim, tudo isso é uma mágica da sensação térmica, né, que é como a temperatura e os componentes da atmosfera, né, influenciam no nosso corpo. Algo realmente muito interessante que você vem para esclarecer, porque quando se fala em sensação térmica e outros termos na previsão do tempo rápida das televisões, não dá para entender. E muita gente, com certeza, que está assistindo ao jornal nesse momento, pensava, meu Deus, a sensação térmica deve ser naquele sol quentão, deve ser o termômetro medindo ali o quente do asfalto. Não é, então quer dizer, a oportunidade que nós temos em nossos encontros de ajudar a entender como o tempo se comporta e como ele é estudado. Estou sempre à disposição. É bom lembrar que o cálculo da sensação térmica, ele tem uma fórmula. É uma fórmula físico-matemática, né? Você insere esses dados que eu falei, de vento, temperatura, umidade, e a partir daí você tem a medição. Inclusive, a sensação térmica, ela pode ser... Não é o nosso caso, isso aqui praticamente não acontece aqui, mas existem casos em que a sensação térmica pode ser, inclusive, menor, né, do que a temperatura dada no ar. Você pode ter... Isso acontece muito em clima frio. Por exemplo, a volta e meia nós escutamos quando tem nevasca nos Estados Unidos, que o repórter chega e diz assim, está fazendo 4 graus, mas a sensação térmica é de -5. Né? Quer dizer, então você também, por conta dessa fórmula, você também pode ter o efeito contrário. Não é uma sensação térmica simplesmente de você sentir mais quente do que está. Pode ser também mais frio do que está. Olha, muito interessante. Sempre uma rápida aula desse universo do tempo. Muito obrigado e volte sempre. E eu estou à disposição, não só de você, mas também dos seus espectadores. É sempre uma honra estar aqui. Eu digo mesmo. E nós vamos encerrando a nossa edição. Continue ligado 24 horas por dia a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque, é claro, para o futuro, para a janela digital, que é o portal folha1.com.br. Nosso novo encontro acontece sempre de segunda a sexta, às 19 horas. Para você, uma boa noite.